Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje de volta aqui no nosso canal, eu vou gravar Jeremias capítulo 30, um capítulo lindo. Eu acho que vocês falam assim, gente, mas tudo que ela vai gravar, ela fala que esse capítulo é lindo, esse é mais lindo. É que eu fico assim, extasiada com a palavra de Deus, e à medida que a gente avança e à medida que a gente lê, a gente vai ficando mais e mais empolgada, né? Porque a palavra é muito linda. Esse capítulo aqui quase que não dá muito para explicar, é um capítulo que a gente precisaria só ler. Eu espero que você já tenha lido, porque ele é muito bonito. E de todos eu vou falar que é bonito, porque não tem nada aqui na palavra de Deus que não mereça um elogio e você dizer que palavra linda, que palavra encorajadora, né? E é assim essa palavra que veio a Jeremias quando o povo ainda estava no cativeiro. Ele diz, primeira coisa que ele registra, escreve isso num livro. Sabe por que você consegue ler até hoje a palavra e saber o que aconteceu com detalhes para aquele povo? Porque Jeremias obedeceu. Escreve num livro todas as palavras que eu vou lhe falar. Todas as palavras que eu lhe falei, diz o Senhor. E Jeremias, obediente, escreveu. Certamente, não tem dúvida, com certeza, virão dias, diz o Senhor, que eu mudarei a sorte do meu povo. Aleluia, Israel e Judá. E eu os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados. Aqui ele está falando já da volta do cativeiro babilônico. Então o Senhor tinha uma promessa, né? A terra que eu dei aos antepassados deles e a eles, eles certamente retornarão. Aquilo que você perdeu, meu amigo, meu irmão, meu amado, saiba que se você estiver firmado no Senhor, aquilo que Ele te deu e que de alguma maneira foi tomado de você pelo seu inimigo, saiba que Deus pode e quer e vai te devolver, em nome de Jesus. Amém? Essas são as palavras, assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Então, antes da restauração, antes que houvesse um retorno, antes que tudo ficasse bem, haveria muito sofrimento. Você vai descobrir ao longo dessa palavra que ela não se trata só do presente, do que estava acontecendo naquela época, do presente deles, no caso, mas também aos tempos futuros, porque aqui ele vai falar do Messias, ele vai falar naqueles dias, quando ele estiver falando já do final dos tempos. É um capítulo bastante recheado de informações, assim diz o Senhor. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque eu vejo então todos os homens com a mão no estômago como uma mulher em trabalho de parto, porque estão pálidos todos os rostos. Aqui ele está vendo o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor daquele povo, os homens com a mão assim na barriga, como se eles fossem dar à luz. Você lembra que Paulo dizia que por quem eu já sinto dores de parto? Paulo sentia essa dor, a dor de quem vai gerar um filho em Cristo Jesus. E também, é claro, um pavor físico, está dizendo de um momento de muita dor, que esse povo passaria. Ele diz assim, como será terrível aquele dia. Aqui eu já creio que ele está vendo os tempos finais, aquele dia. Sem comparação, será um tempo de angústia para Jacó, Israel, mas ele será salvo. Ele vê essa angústia. Então, o povo, antes de ter paz, será perseguido e sofrerá dores inenarráveis, dores terríveis. E o Senhor diz, naquele dia, declara o Senhor, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, arrebentarei as suas correntes, não serão mais escravizados pelos estrangeiros. Jesus disse sobre ele mesmo, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus quebrou as correntes, Jesus tomou sobre ele o jugo que era nosso, o fardo que era nosso, o pecado que era nosso, e nos libertou. E ele diz assim, servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Quem é o rei descendente de Davi?
que Deus nos deu. Todo mundo sabe de quem o profeta está falando, mas sabe hoje. Naquele tempo não sabia, não. Ele diz assim: por isso não temas. Deus está falando isso para você. Não tema, não tenha medo, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel. Não tenha medo. O Senhor está no total comando da sua vida. O Senhor está no total comando das suas situações, das suas dores, das suas angústias, das suas tristezas. Ele tem tudo nas mãos e Ele está permitindo esse tempo na sua vida para que você cresça, não para que você caia, mas para que você aprenda, para que você possa crescer em graça, em sabedoria. O ser humano só cresce na dor. O ser humano aprende no sofrimento. Sofrimento é lição de vida, é aprendizado. E ele diz assim: eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do exílio. Jacó voltará e ficará em paz e segurança. Ninguém o inquietará. Dias virão em que todo aquele povo que ainda vive oprimido, aquele povo que ainda é perseguido, os cristãos que ainda são perseguidos, todos os inimigos do Senhor, um a um, sucumbirão diante da preciosa, poderosa palavra do Senhor, porque ela há de se cumprir na nossa vida e na vida de todos aqueles que seguem, que temem e que amam ao Senhor. Ele diz: porque eu estou com vocês e eu o salvarei. Você precisa de mais alguma coisa? O Senhor está com você e Ele vai te salvar, Ele já te salvou. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei, isso é disciplina. O que você passa de dor, de sofrimento, quando você passa nas mãos do Senhor, não é castigo, é disciplina. Deus está disciplinando, o aprendizado necessita de disciplina. Você não disciplina uma criança, o professor não ensina uma criança se não tiver disciplina. Aleluia! Ele diz: não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável. A sua ferida talvez não pareça ser grande porque ela não é física, mas a ferida interior, a ferida da alma, a ferida incurável que ele está falando aqui é o seu pecado. Não há cura para o seu pecado, a sua ferida é incurável. Não há quem possa te curar, mas o Senhor, Ele pode e Ele quer sarar a sua ferida. Ele diz: eu quero sarar a sua ferida. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Ele está dizendo: a sua ferida, filho, não tem jeito não, ninguém vai conseguir curar, não tem remédio para ela não. Todos os seus amantes esqueceram de você. Sabe quem são os seus amantes? Aquelas coisas desse mundo que você ama, todas elas, dinheiro, posição, poder, amantes de verdade, homens ou mulheres, seja lá o que for, eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque grande é a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu ferimento? Por sua ferida incurável? Está gritando por quê? Eu fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade. Sabe por que a nossa ferida é grande? Porque o nosso pecado é muito grande, é incurável a nossa ferida, porque as nossas iniquidades não podem ser pagas, não podem ser curadas. Só o sangue de Jesus pode nos curar de todo o pecado e de toda a iniquidade. E numerosos são os seus pecados. Olha do que Deus está falando. Numerosos são os seus pecados, mas todos que a devoram serão devorados. Olha a promessa aqui do Senhor. Todos os seus adversários irão para o exílio. Eles é que vão ficar presos, você será solto. Os seus adversários, os nossos inimigos, os inimigos de Deus, serão presos, serão postos em grades, em correntes, no exílio. Aqueles que te saqueiam, que te roubam, serão saqueados. Eu despojarei todos que te despojam, assim diz o Senhor. Eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar. Aleluia!
como a cidade de Jerusalém já foi reconstruída depois do cerco babilônico, depois que eles ficaram no exílio tanto tempo, e foi destruída, mas já foi reconstruída. E novamente isso vai acontecer nos últimos dias, é claro. Dele virão ações de graça, som de regozijo, aleluia. Eu os farei aumentar e não diminuir, eu os honrarei e eles não serão desprezados. Ontem eu vi uma pregação linda do meu pastor sobre honra. Sabe quando que Deus te honra? Quando você aprende a honrar o Senhor. Deus tem honra para você quando você honra a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, com suas orações, com o seu tempo que você passa na presença do Senhor. Honra o Senhor e Ele te honrará. Aleluia. Seus filhos serão como nos dias do passado. A sua comunidade está firmada diante de mim. Castigarei a todos aqueles que o oprimem. Todos aqueles que te oprimem serão destruídos. Só restará aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Por isso eu digo, por isso eu repito, volte seu coração para Deus. Só Ele pode curar sua ferida incurável. Só Ele pode trazer a paz que você tanto busca. Ele tem essa paz para o seu coração. Busque-o. Gente, como eu tenho pensado, eu tenho falado, como está difícil ganhar uma alma para o Senhor, como os corações estão endurecidos, como as pessoas estão achando que vão resolver seus problemas sem o Senhor. Não há como resolver nenhum problema nessa terra sem o Senhor. Creia em mim, creia nas palavras, em mim não, creia nas palavras do Senhor. Ele que está te dizendo, seus filhos serão como nos dias do passado, sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que o oprimem, Deus vai castigar aqueles que oprimem os servos do Senhor, aqueles que oprimem a igreja do Senhor, aqueles que oprimem o povo do Senhor, serão castigados. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Quem se arriscaria? Você tem coragem de se achegar ao Senhor? Com toda a sua falha, com toda a sua dificuldade, com todos os seus defeitos? Por isso, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Certamente esse é o nome que eu vou dar a essa pregação. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Era para ser só um estudo, mas eu me emociono com a palavra de Deus. E eu não posso, né? Porque eu estou dando estudo e as coisas não podem se misturar, mas às vezes eu me esqueço. Desculpa. Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Ele está falando do final dos tempos, gente. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios, não na sua. Não na sua, meu amado, meu irmão. Diz assim, a ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Deus estava falando do futuro. Deus estava falando de um tempo que ainda viria, quando a fúria dele se levantaria contra os ímpios, contra todo aquele que não confessa o nome do Senhor, que não crê no grande Deus de Israel e em seu Filho que ele enviou. E pelo seu sangue ele nos curou, nos salvou, nos libertou das prisões eternas. Deus quer te salvar. Ele tem esse propósito, ele quer completar a obra dele. Mas você precisa se render ao Senhor. Renda-se ao Senhor. É um pedido dele para você se livrar de toda essa tragédia que está sendo desenhada para o mundo. O profeta Jeremias deixou registrado aqui há muitos e muitos anos, há mais de 700 anos, para que você soubesse
o que aconteceria e como viria aquele que estaria no trono de Davi, que é o Senhor Jesus, o Messias, e que quem estivesse com ele seria liberto, seria poupado do sofrimento. Hoje você pode estar sofrendo, mas se você estiver com Jesus, se você estiver firmado nas palavras do Senhor, tudo isso vai passar. Gente, eu tento falar só 5 minutos, eu tento, mas eu não consigo, as palavras vêm e fluem, e eu acabo falando, lá, 15 minutos já. Gente, fica com Deus, medita bastante nessa palavra, lê bastante essa palavra, e amanhã a gente volta no capítulo 31, que deve ser mais bonito, sempre bonito, sempre bonito, sempre bonito. A palavra de Deus é linda, de Gênesis a Apocalipse. Um abraço em Cristo Jesus.